Muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui sempre é expor a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de modo que o ouvinte possa entendê-la e possa colocar em prática na sua vida. Antes disso, deixe-me dizer, se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais e acione o sininho para você receber as notificações e deixe um comentário por escrito de pelo menos 3 palavras. Vamos iniciar hoje uma nova série de estudos na primeira carta do apóstolo João, primeira carta de João. Hoje nós vamos ler do capítulo 1, versículos 1 até o versículo 7 e vamos fazer, como sempre, um pequeno comentário. Deixe-me dizer que a carta de João foi escrita pelo apóstolo João. Os estudiosos colocam a escrita dessa carta entre os anos 76 da nossa era, entre o ano 70 e o ano 100, entre 70 e 100 da nossa era, provavelmente de Éfeso ou da ilha de Patmos, onde ele estava preso no final da sua vida. Os estudiosos colocam uma data mais antiga, mais próximo do ano 70, acreditam que João escreveu de Éfeso, que consta na tradição de que João mudou-se da Palestina para a cidade de Éfeso, e então escreveu esta carta lá de Éfeso. Os estudiosos que colocam mais no fim da carreira do apóstolo João acreditam que João já estava preso na epístola de Patmos quando escreveu essa epístola. E que, como não consta nenhum destinatário à epístola, ela foge do padrão, não se refere ao autor, né, e nem os destinatários, os estudiosos colocam que João escreveu essa carta, e então para as igrejas da região de Éfeso mesmo, da região da Ásia Menor, para onde são dirigidas as cartas do capítulo 1 e 2 de Apocalipse, as cartas às 7 igrejas da Ásia. A Ásia Menor, ali que naquela época era chamada de Ásia Menor, que se refere à região da atual Turquia. Então esses estudiosos entendem que João escreveu essa carta tendo em mente a igreja de Éfeso, de Esmina, de Pérgamo, de Tiatira, a igreja de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia, as 7 igrejas da Ásia Menor. Daí não ter nenhuma referência aos destinatários na própria epístola de João. Ok, essa é uma pequena introdução, vamos ao texto. O texto diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma treva. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O título na tradução que eu estou usando, Nova Almeida Atualizada, NAA, diz assim: Prólogo, o verbo da vida e a comunhão com Deus. Me chama a atenção nesse texto aqui de que o anúncio que João se refere aqui, que ele anunciava o verbo da vida, ele faz o anúncio para que tenhamos comunhão conosco, e a nossa comunhão é com Deus Pai e com o Senhor Jesus Cristo.
É diferente da ideia geral que nós temos de anunciar o Evangelho. Quando a gente fala de anunciar o Evangelho, a gente fala em termos de evangelização, de salvação eterna, de santificação e nesse sentido. Aqui João fala de comunhão, para que tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Bom, ele começa falando o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ele está se referindo a Jesus Cristo, o que era desde o princípio, porque quando ele escreveu o Evangelho, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É esse Verbo aqui, é a respeito de Jesus Cristo, verbo no sentido de ação, de manifestação de Deus entre nós, de manifestação com sentido de vida entre nós. É nesse sentido que João está escrevendo aqui. E ele está dizendo que os nossos olhos viram ou contemplaram, o que ouvimos, o que vimos, os nossos olhos contemplaram e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. Ou seja, João está dizendo: eu convivi com Jesus Cristo, eu vivi com o ministério de Jesus Cristo. É isso que João tem em mente aqui quando ele se refere no primeiro versículo, que ele viu no que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos e com as nossas mãos contemplamos a respeito do Verbo divino, com as nossas mãos apalpamos, aliás, a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunhos. A vida aqui é a vida de Jesus Cristo, versículo 2. E desta vida de Jesus, que veio ao mundo e desenvolveu seu ministério terreno com o intuito de salvar as nossas almas, é a respeito dessa vida que ele diz que a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna. A vida eterna, o Evangelho, né? As boas novas. Anunciamos a vocês a vida eterna, Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, que estava com o Pai, né? E nos foi manifestada. O que vimos, ouvimos, anunciamos. João, no seu Evangelho, ele vai dizer no versículo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A vida se manifestou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade. Então ele diz que nós anunciamos este Verbo que habitou entre nós, para que vocês tenham comunhão conosco. Aqui que eu me referia no começo, que ele está dizendo, versículo 2, e essa vida se manifestou, o Verbo divino, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, o Evangelho de Jesus Cristo, ou o próprio Jesus Cristo, que estava com o Pai. Vemos aqui a unidade da Trindade que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida de Jesus Cristo manifestada como a vida com o Deus Pai. O que vimos, ouvimos, anunciamos. Vimos, ouvimos. Agora nós anunciamos a vocês. Para quê? Para que vocês tenham comunhão conosco. Para que vocês tenham comunhão conosco. A questão do amor e da comunhão é muito presente aqui nas epístolas de João. E ele diz, olha, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ele menciona, então nós anunciamos vocês esse Evangelho, anunciamos a vocês o Verbo divino, anunciamos a vocês a Jesus Cristo, a vida eterna, para que vocês tenham comunhão conosco. A vida da igreja é uma vida em comunhão. Se João tinha em mente essas 7 igrejas da Ásia Menor, ele estava dizendo, olha, vocês, igreja, embora estejam até em cidades diferentes, mas é importante que vocês tenham comunhão uns com os outros. E ele dizia, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo.
E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Se João estava preso realmente em Patmos, ele aqui faz tal qual o apóstolo Paulo, faz uma referência à alegria apesar das circunstâncias de estar preso. Ele diz, olha, nós anunciamos o verbo da vida a vocês para que nós fiquemos alegres, para que eu fique alegre, para que a nossa alegria, ele se refere sempre no plural, a nossa alegria seja completa. Qual a mensagem que ele transmite? Versículo 5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz, transparência. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, com Deus, e andarmos nas trevas, na mentira, nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, nós mentimos. Porque no versículo 7, daí é fundamental, se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A ênfase de 1 João aqui nesse contexto, a comunhão. Andar com Deus é andar na luz. Luz fala de transparência, de eu ser eu mesmo, de eu me desvelar um com o outro, de eu me mostrar um para com o outro. Isso é ser igreja, né? Ter comunhão um com o outro, não ter nada a esconder, uma vida transparente. Luz fala de transparência. Então a necessidade de eu ter uma vida transparente, porque daí se eu andar na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Isso é muito importante nas nossas relações interpessoais, a necessidade de termos transparência um com o outro para que o sangue de Jesus Cristo, para que tenhamos comunhão e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifique de todo pecado. Essa purificação do sangue de Jesus é uma ênfase que a Bíblia, notadamente no Novo Testamento, nos dá, que Jesus nos purifica de todo pecado. Mas precisamos andar na luz como ele está na luz. Então temos comunhão, compartilhamos a nossa vida uns com os outros e a purificação dos nossos pecados. O escritor aos Hebreus deixa isso claro também quando ele escreve, capítulo 9 de Hebreus, versículo 14, que ele diz que muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aqui é uma referência ao Deus Trino, se entregando na cruz por nós, se ofereceu sem mácula para purificar a nossa consciência de obras mortas, de mentiras, de trevas, para que a nossa consciência, purificar a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Capítulo 13 de Hebreus, também o versículo 18, tem uma referência nesse sentido. O escritor dos Hebreus diz assim: orem por nós, pois estamos certos de que temos uma consciência limpa, consciência purificada por Jesus Cristo, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Quem anda na luz, como Deus está na luz, quer sempre fazer o que é correto, quer ser transparente com todas as pessoas, e diz o texto que o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Essa purificação também é uma referência em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, olha só, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Pelo seu sangue nos purificou dos nossos pecados. Para que tenhamos essa purificação dos nossos pecados, precisamos ter fé em Jesus Cristo,
andar na luz, porque Deus é luz, nele não há nenhuma treva. E então manteremos comunhão uns com os outros. Nos nossos relacionamentos interpessoais, para que tenhamos comunhão uns com os outros, nós precisamos ser transparentes, andar na luz. E aí temos comunhão e o sangue de seu Filho nos purifica de todo pecado. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus vos abençoe.